Fala pessoal, beleza? Hoje dia 24 de junho, quinta-feira, bora para mais um fechamento de mercado para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, o índice ele abriu em gap de alta de aproximadamente uns 450 pontos, né? A gente percebe aqui o distanciamento da média de 9, da média de 20, e ele abriu exatamente dentro da região da VWAP do dia anterior, que é uma região que eu sempre comento com vocês, que a VWAP do dia anterior para o dia seguinte, ela normalmente serve como suporte ou resistência, né? A gente percebe que teve um conflito aqui, né, uma briga entre os compradores e vendedores. Entretanto, aparentemente quem tinha ganho essa briga eram os compradores que acabaram impulsionando os preços para cima, né? Dentro disso, a gente já consegue perceber que o mercado ele trabalhou num range, aqui logo nas primeiras meia hora, né, 50 minutos na verdade, do dia, ele estava com bastante defesa. Entretanto, a hora que rompeu esse range aqui dos primeiros 50 minutos, a gente percebe que essa amplitude foi projetada 100% para cima, tá? E olha lá onde que o mercado foi. Depois de rompida essa angulação, né, depois da aproximação da média de 9, que a média de 9 passou a VWAP, o mercado pegou velocidade com candle de ignição e aí acabou cumprindo o alvo, tá? 100% dessa primeira projeção aqui, basicamente da congestão da primeira hora, né? Então, quando o mercado ele pegou esse alvo de 100% dessa congestão, pelo fato de estar extremamente afastado da média de 9 e também estar próximo de regiões de pressão aqui do dia anterior, a gente consegue notar aqui ó, que essa região de fundo, né? Ó, com essa região de fundo, com essa região de topo, se a gente estender isso daqui, olha para onde que o mercado veio, tá? O mercado acabou cravando nessa região de troca de polaridade, né? Que aqui era um suporte, aqui era um suporte que virou uma resistência. E aqui agora também é uma resistência. Então isso daqui basicamente foram dois candles de exaustão que chegaram próximo de uma região de pressão e o mercado acabou sentindo, né? Então a gente percebe que o mercado acabou revertendo nesse ponto. Então embaixo basicamente se criou aqui um suporte, em cima a gente tem uma resistência e o mercado começou a trabalhar de forma descendente, né? Ele acabou entrando na 9, pivotou, furou com esse candle de ignição. A gente percebe que esse candle de ignição furou a 9, VWAP, a 20. Então isso daqui estava caracterizando o que? Basicamente, né, uma reversão de tendência. Pelo fato de ter gap, né, a gente percebe que o movimento ia vir, obviamente, um movimento um pouquinho mais forte, né, ou seja, um movimento corretivo. Esse movimento corretivo, para quem normalmente trabalha com Fibonacci, a gente pega as extremidades, né, média essa amplitude para verificar em qual possível nível que o mercado poderia corrigir, certo? No intraday, no dia de hoje, a gente tinha isso daqui, certo? Porque o mercado ele caiu e aí ele subiu, ou seja, ele basicamente fez esse movimento. Ele caiu, travou nesse candle, esse próximo candle aqui já entrou defesa comprador. A partir do rompimento desse fundo, basicamente a gente tem o quê? Um pivô de baixa. Então esse pivô de baixa estava caracterizando uma continuidade da venda a favor dessa retração do macro, certo? Então se a gente pegar, por exemplo, a partir do rompimento desse candle aqui de ignição, né, esse candle que tentaram empurrar para cima, reverteram para baixo e virou com força na inversão das médias móveis. Se a gente pegar e projetar esses níveis de Fibo para baixo a partir do pé desse pivô aqui de baixo, ó, aqui seria o primeiro alvo, tá? E olha onde que o mercado veio. E em confluência com esse alvo, a gente tem aqui essa média de 200, né? A gente percebe que a média de 200 fez bastante preço no dia de hoje. E com isso, pessoal, né, a gente conseguiu identificar aqui essa região do 530, que é um pivô de baixo. E em confluência com isso também, se a gente pegar esse pivô, na verdade essa retração macro que eu falei para vocês, olha lá onde que dá os 50%. Basicamente nessa mesma região. Então aqui eu tinha os 50% do gap, né, com as extremidades, entre a máxima prévia de hoje e a mínima de ontem. Então aqui eu tinha os 50%, eu tinha a mesma região da 200 passando aqui, e eu tinha o alvo desse pivô de baixa projetado aqui, tá? Então aqui a gente percebe que teve bastante defesa, né? O mercado defendeu nessa região, aqui também era a região de suporte, logo do primeiro fundo do dia. Então aqui basicamente a gente tinha uma extremidade e basicamente foi criado uma outra extremidade nesse topo aqui, ó, nesse topo da máxima prévia do dia, certo?
E tanto é que a gente percebe que essas regiões foram tão defendidas que o mercado basicamente ficou encaixotado nessas regiões, né? Se a gente der um zoom out aqui, ó, a gente percebe que o mercado estava trabalhando em qual cenário? Ó, a gente tinha aqui, basicamente, a gente tinha uma LTA, certo? Essa LTA do fundo do dia 22, né? Se a gente estender ela, acabou respeitando no dia de ontem, né? Tudo bem que acabou furando algumas vezes, mas a gente percebe que essa LTA estendida acabou fazendo preço nos dois fundos do dia, né? Ó, olha só. Então o que aconteceu? O mercado trabalhando com médias flat e obviamente consolidado, infelizmente para quem opera a tendência, gera um pouco mais de dificuldade, né? Então, nesse caso, quando as médias estão flat, mercado sem direção e o mercado está encaixotado, quem opera o price action cru, o puro, né, se dá muito bem. Então, nesse caso, faria sentido, de repente, até tirar aqui as médias móveis e identificar apenas padrões de candles em regiões de suporte e resistência e operar figuras gráficas. Aqui, por exemplo, né, se a gente for levar em consideração apenas o price action, a gente consegue identificar nitidamente aqui ó, um W, certo? Que foi rompido. Esse W, né, é uma figura gráfica de reversão, é uma figura altista. Então a gente percebe que quando esse W foi rompido, o que aconteceu? O mercado voltou, trocou polaridade e voltou para a região da resistência, certo? A gente percebe que o mercado entrou nessa região aqui da resistência, o que aconteceu? Ele fez um padrão chamado preço de fechamento de reversão, exatamente aqui, ó, tá? Tentou cair, voltou para essa região, fez um outro padrão de venda na região da onde? Na região de resistência. Esse padrão aqui é um padrão chamado estrela da tarde, tá? Então aqui a gente tem um preço de fechamento de reversão, aqui também a gente tem um preço de fechamento de reversão, né? Aqui nesse candle, um preço de fechamento de reversão, uma estrela da tarde. Aqui embaixo, por exemplo, pessoal, né? Se a gente for ignorar médias móveis e todo o cenário apenas por price action, a gente também consegue identificar alguns cenários, ó. Aqui a gente tem um inside bar e aqui a gente tem uma estrela da manhã, tá? Então, em regiões de suporte e em regiões de resistência, quando o mercado está consolidado, operar price action acaba sendo uma das melhores formas de realmente você conseguir se virar muito bem nesses dias. Eu, infelizmente, acabei tendo um pouquinho mais de dificuldade, porque normalmente eu gosto de operar mercados que andam, né? Não gosto mais de operar mercado travado. Antigamente, eu com certeza me daria muito bem nesse dia. Mas hoje em dia, com o meu modelo operacional, eu me dou melhor obviamente, com mercados que andam, né? Que pegam velocidade, que pegam tendência. Então hoje acabei apanhando um pouquinho aqui do mercado, mas se a gente for olhar as figuras isoladas, tá? Essas seriam as melhores figuras para serem operadas no dia de hoje. Porque você compra no suporte e vende na resistência, recompra no suporte, né? E aqui, basicamente, o que o índice fez? Ele fez esse fundo duplo, né, o W, trocou polaridade. Aqui a gente percebe que ele fez um outro W, né, justamente na troca de polaridade, para depois voltar para a resistência. Então a gente tem esse W, rompeu a neckline, voltou, fez mais um W e aí rompeu de novo, certo? Aqui, se a gente pegar também, acaba sendo um ponto bem interessante, que o mercado ele trabalhou nessa LTB, né? Aqui a gente percebe a presença de um topo duplo também, né? Se a gente for falar de price action, aqui a gente tem um topo duplo. Esse topo duplo, quando foi rompido aqui, né? Perdeu a neckline e veio buscar essa LTA estendida aqui embaixo, tá? Então a gente percebe que hoje o dia foi, tecnicamente falando, muito bom para quem gosta de operar aí padrões isolados de price action, né? Teve W, teve topo duplo, LTA, suporte, resistência. Então o mercado hoje foi, de certa forma, bem técnico, bem específico. Aqui quem opera com médias móveis teve um pouquinho mais de dificuldade, porque o mercado realmente não pegou direção. As médias estavam inclinadas, depois inverteram para baixo, depois inverteram para cima, depois inverteram para baixo, depois para cima de novo, né, com a 200 ascendente ancorando os preços embaixo. Então, tecnicamente falando, foi um dia difícil para quem opera tendência e, obviamente, mais fácil para quem opera via price action, tá? Então, a minha visão do dia foi essa, né? Foi um dia aí
até que gerou algumas oportunidades. Quem opera aí as estruturas de 1 minuto, 2 minutos, com certeza deve ter pego boas oportunidades, né? Como pivôs, né? Continuidade de movimento. Mas dentro da visão, principalmente aqui do gráfico de 5, essa foi a visão que eu tive, tá? Já em relação ao dólar, pessoal, o dólar realmente pegou aí velocidade, foi um dia bem direcional, né? Ele acabou rompendo esse range que ele estava trabalhando, basicamente espelhando todo esse movimento aqui para baixo, né? Se a gente pegar aqui, ó, esse range, vamos colocar numa grossura diferente aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Olha lá, vamos copiar essa amplitude aqui, deixa eu ajustar aqui, ó, copiar essa amplitude. Se a gente colar ele para baixo, olha lá onde que o dólar veio, tá? Deixa eu até passar para cá, ó. O dólar simplesmente cravou essa projeção desse range para baixo, tá? 100% desse range para baixo, que são as famosas caixinhas, né? E tudo isso aconteceu logo aqui no primeiro candle do dia, né? No segundo candle do dia, que já rompeu essa angulação, cravando aqui um pivô de baixa, né? Ó, o dólar basicamente fez esse cenário. Então aqui no rompimento dessa angulação, nesse candle aqui foi um gatilho, né? Que startou aí de fato a queda do dólar. Aqui a gente tem um ponto bem interessante também, que pode ser considerado um ombro cabeça a ombro, né? No dólar, quando ele rompeu essa angulação. Então aqui a gente tem o ombro, a cabeça, o ombro. O mercado realmente veio buscar minimamente aqui o pé dessa movimentação, né? Quando o dólar simplesmente ele passou essa região de fundo, né, a gente percebe que esse pullback foi justamente para trocar polaridade com essas regiões de briga, né? Esse pullback, na verdade, aconteceu também aqui, ó, se a gente pegar esse fundo com esse topo, a gente percebe que veio para a região aqui entre 50% e 61% de Fibonacci. Então ele veio, defendeu, entrou força vendedora e aqui nesse candle aqui basicamente ele sugeriria, né, uma possibilidade de venda na continuidade da queda. Então nesse candle aqui, esse candle aqui basicamente foram candles aí de continuidade de movimento, né? Depois ele tinha deixado esse suporte. Quando esse suporte foi rompido, a gente percebe que teve o rompimento, voltou para o pullback, teve troca de polaridade, ancorou na média de 20, saiu para fora da média de 9, testou aqui o suporte que agora era uma resistência e deu continuidade na queda. Então quem estava trabalhando com um cenário um pouquinho mais micro também poderia pegar essa amplitude aqui, simplesmente jogar para baixo, né? A gente percebe que geraria aqui um ponto de confluência, beleza? Vamos pegar aqui, se a gente pegar essa angulação aqui, né, e projetar ela para baixo, também geraria um ponto de confluência exatamente aqui onde o dólar veio cravar, beleza? Então o dólar foi extremamente mais direcional, extremamente mais técnico, o índice foi um pouquinho mais complicado. Infelizmente eu só acabei operando o índice no dia de hoje e acabei ficando de fora no dólar, tá? O dólar basicamente na parte da manhã ele desceu reto aqui, e sem dar muitas oportunidades, então eu acabei focando mais no índice, infelizmente, porque acabei perdendo, mas faz parte, beleza? Então essa foi minha visão aí do dia de hoje, né? O dólar ele gerou alguns gatilhos durante a movimentação, bem interessantes, como repetindo aí para vocês, né? Esse candle aqui, né? Esse candle no rompimento desse fundo, né? Na continuidade de movimento, esse candle aqui, ó, esse candle, tá? Esse candle aqui. Então a gente percebe que quando o mercado ele pega a direção e as médias ficam direcionais, basta você esperar os gatilhos, né? Os candles de força para você poder surfar aí bons movimentos. Que basicamente é a forma mais fácil, mais tranquila aí que se tem para poder ganhar dinheiro em dias mais direcionais. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado aí. Vamos para cima e a game porra!